Água. Segura esse... Oh, meu Deus. Ela tá roendo o ossinho dela. Enfim, eu vou editar essa parte. Olá, queridos, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje a gente vai conversar sobre essa joia da literatura brasileira chamada Água Funda, da escritora Ruth Guimarães. Gente, é um assunto que eu nunca tinha ouvido falar nessa autora, tá? E muito menos nessa obra que foi a sua obra de estreia. Antes de qualquer coisa, antes de começar a conversar com vocês sobre o enredo e também sobre a autora e, enfim, o contexto de publicação da obra, eu preciso dizer uma coisa. Quando eu terminei esse livro, e eu acho que eu posso estar errado, talvez eu esteja exagerando, não sei, mas o que ficou comigo é de que esse é um livro de terror nacional. E por que isso? Porque basicamente não é por nenhum critério literário, apurado e objetivo, não. É porque boa parte do livro, da história, eu senti medo lendo. E assim, eu dei uma fuxicada em alguns vídeos de resenha aqui no YouTube e eu reparei que poucas pessoas estão lançando luz sobre isso. Talvez eu seja medroso, não sei. Mas eu sei que, pelo menos isso foi o que mais me marcou na obra. Quando eu fechei o livro, eu falei assim, cara, tá aí. Eu acho que esse livro é um livro de terror. Então, assim, não sei. Me digam no comentário se vocês já, né, se vocês já leram a obra, se vocês concordam que esse é um livro que dá medo, mas pra mim realmente me deixou apavorado. Mas vamos lá, esse livro foi lançado em 1946, é o primeiro livro da Ruth Guimarães. Gente, o primeiro livro dessa mulher. E eu fico chocado que esse tenha sido o livro de estreia. E eu sempre penso assim em alguns autores grandes, né, que já começam chutando a porta. Por exemplo, Thomas Mann, que lançou os Buddenbrook com 25 anos. E aqui a gente tem Ruth Guimarães aos 26, lançando um livro que a rigor não é um livro de uma narrativa muito óbvia, né? Ele, na verdade, ele é composto e ele é contado de uma forma até muito moderna para a época e até inovadora. Então, assim, isso foi algo que me surpreendeu pra caramba. Então, assim, eu tô muito curioso para ler outras obras da autora, né? Sobretudo depois de ter lido esse livro que eu gostei bastante, tá? Esse livro, a gente pode dizer até que ele se insere ali dentro da terceira fase do modernismo. A pessoa desavisada que pegue o livro, assim, nas primeiras páginas, talvez pense se tratar, na verdade, de um livro puramente regionalista. Mas não é bem isso, né? Se a gente parar para pensar, a característica principal do regionalismo não é apenas trazer a oralidade ou, por exemplo, né, os costumes e a forma de falar e a linguagem do interior. É mais do que isso. Na verdade, é porque geralmente o ponto de tensão da obra está entre indivíduo e meio. Por isso que a gente sempre fala que são denúncias sociais, por exemplo. Aqui não. É claro que a gente tem um pano de fundo, né, por se tratar de uma fazenda e no início da história ainda há escravidão. É claro que ela vai abordar questões, né, de relevo social, né, aqui vai haver um certo grau de denúncia, mas não é o ponto principal dela, não é o foco, né? Aqui, na verdade, a gente tem uma estrutura narrativa bem diferente também, a começar pelo narrador. O narrador, ele se assemelha talvez à estrutura, à técnica utilizada pelo Guimarães Rosa no Grande Sertão Veredas. Não li o livro, mas tem aqui no canal um vídeo do meu irmão falando sobre ele e ele conta justamente que o narrador é em primeira pessoa, o Reobaldo, né? Isso, ele vai contar um pouquinho da história dele como se ele estivesse conversando com a gente, né? Porque na verdade ele está contando a história para alguém está ouvindo, mas no fundo funciona como se fôssemos nós leitores. E ele é um grande fofoqueiro, porque ele sabe de tudo, tá entendendo? Ele vai contar sobre essa fazenda, em determinados momentos ele vai falar assim: você tá vendo aquele casarão? Você tá vendo aquele quadro? Você tá vendo, né? Então ele nos transporta para a história. Isso é muito inovador para a época, né? Então, assim, isso que me choca uma menina de 26 anos ter escrito dessa forma. Eu vou continuar pontuando essa questão. Mas do que trata a história, né, de Água Funda que me fez ficar horas acordado e com medo de dormir? No enredo aqui a gente vai acompanhar basicamente dois momentos dessa fazenda, né, que se chama Olhos d'Água. E esse lapso temporal entre esses dois momentos é de cerca de 50 anos. No primeiro momento a gente vai acompanhar a Maria Carolina. Na história vai narrar que ela é uma menina muito bonita, muito inteligente, né, muito distinta, e ela resolve se casar, mas ela resolve se casar contra gosto do seu pai, né, porque o pai era contra esse casamento, mas ela enfrenta o pai e diz, ó, vou me casar porque eu sou apaixonada por esse homem, né, ela assume o B.O. dela e vai e se casa com o rapaz. Nos primeiros anos de casamento, né, tudo foi bem, tudo seguiu, digamos assim, a forma natural e como ela esperava que fosse, né, o casamento dos sonhos com o homem que ela era, né, apaixonada. Porém, com o tempo, o que aconteceu? O cara começou a cair na gandaia, digamos assim, né? Tudo por influência de um cunhado. E é sempre um cunhado, né? Então o cunhado começou a influenciá-lo e ele começou a sair, a se tornar uma pessoa devassa. Não é que ele fosse uma pessoa ruim,
Porque ele sumia durante umas semanas, mas ele sempre se arrependia e voltava para ela e chorava e falava: eu não tenho uma mulher, eu tenho na verdade uma santa. E ela ia perdoando. Só que com o tempo, ela foi se tornando uma pessoa amargurada, né? Foi se tornando uma pessoa mais fechada, reclusa, enfim. E o marido dela só foi tomar jeito quando a filha do casal, né, Gertrudes, nasceu e passou por maus bocados. A menina chega a ficar doente, menciona aqui que ela ficou perto até de morrer. E ele resolve tomar jeito e se tornar uma pessoa melhor, né? Enfim, mais presente para a família. Só que já era tarde, né? A Maria Carolina já tinha se tornado essa pessoa medíocre e uma pessoa, no fim, ruim, né? E logo depois ele falece, o marido dela, em razão de um acidente que ele vai ter, e ela passa a comandar a fazenda. Só que ela passa a comandar a fazenda e os escravos, né, com mão de ferro. O que acontece? A vida, né, o mundo não é redondo à toa. O que vai acontecer? A Gertrudes, a filha dela, resolve se apaixonar. Não resolve se apaixonar, mas ela se apaixona por uma pessoa. E quem, né, por quem que ela se apaixona? Ela vai se apaixonar pelo filho do capataz da fazenda. É claro que isso não vai deixar a Sinhá, né, nada feliz. E a mãe vai proibir a filha de ter esse romance, né? E a menina fala pra ela: eu sou apaixonada pelo Vicente, que é o nome do rapaz. E não é como se o Vicente também fosse um pobre coitado no sentido de o filho do capataz e tadinho, é uma pessoa humilde e assim, faz sentido ela ter preconceito. Não, o garoto estuda, né? Como comenta aqui na história, que ele estuda na cidade ali, ele vai se tornar advogado, né? Então, assim, tá na faculdade de Direito. É um menino decente. Mas a mulher implica, né? A Gertrudes sofre e acaba decidindo por fugir com o rapaz. A Maria Carolina, portanto, fica mal, lógico, né, com a partida da filha, mas também não vai dar sossego para as pessoas. Ela vai, ao contrário, né, se tornar ainda mais amargurada. Se ela já era uma pessoa ruim, então triplica essa ruindade, digamos assim. O capataz, pai do Vicente, acaba pedindo demissão, né? Óbvio, não tinha mais clima. Imagina, minha filha fugiu com a filha da patroa. Então, assim, não rola. E nesse inteirinho, quem chega na fazenda para trabalhar é o filho de um fazendeiro e vai trabalhar no lugar desse capataz, né? Então ele vai ser o novo capataz da fazenda. É o filho do fazendeiro vizinho ali da fazenda Olhos d'Água. E esse rapaz, ele fugiu da fazenda. Na verdade, ele não fugiu da fazenda vizinha. Ele foi expulso, porque ele era filho do fazendeiro e o próprio pai expulsou ele da fazenda. Ou seja, bom sujeito, naturalmente ele não era. Mas a Maria Carolina acaba recebendo ele e ela acaba tendo um caso com esse rapaz. Eu sei que a essa altura vocês devem estar pensando assim: Pedro, você está me dando muito spoiler. Não, isso tudo acontece nas primeiras 30 páginas do livro, tá, gente? Calma, não estou contando nada demais. É só para mostrar que realmente o livro é muito fluido e tem muitos acontecimentos, digamos assim. Então ele tem um ritmo muito bom. A Maria Carolina, portanto, se apaixona, fica com esse novo capataz, com esse rapaz que é filho do fazendeiro lá, vizinho, e ela resolve fugir com ele. E ela não só foge com ele, como ela vende a fazenda, pega todo o dinheiro contra todos os conselhos, né, inclusive do irmão dela, enfim, de outros parentes que ela tinha. Ela resolve fugir com o rapaz. A partir de então, ela some da história. Eu achava que ficaria por isso mesmo, mas nós teremos notícia, né, do desfecho, digamos assim, da história dela, lá no penúltimo capítulo, salvo engano, da obra. Tá? Eles retomam com o enredo dela só para contar qual foi o final da história da Maria Carolina com esse amante dela. E é um dos capítulos mais devastadores que você vai ler nesse livro, mas tudo bem. Com o passar do tempo, quem acaba adquirindo a fazenda é uma companhia, né? E aí quem vai se instaurar lá é o novo administrador da fazenda, que é um bom administrador. Menciona aqui, na verdade, que ele tem um espírito empreendedor e até certo ponto ele é muito próximo dos empregados. Aí já não se fala mais de escravidão, então a gente parte de um princípio de que a escravidão já foi abolida e o tempo passa. E aí na segunda parte, e aí eu vou dar uma segurada aí de contar de fato a narrativa da história, para não contar muita coisa, mas a segunda parte do livro vai focar em basicamente dois personagens. O primeiro é o Joca e o segundo, Joca é o apelido dele, e a segunda personagem é a Curiango, sempre confundi o nome dela enquanto eu li aqui. Curiango, que é na realidade neta, pelo que eu entendi aqui na história, do Miro, que é irmão da Maria Carolina, ou seja, seria a sobrinha neta da Maria Carolina, que provavelmente continuou vivendo por ali. E esse segundo bloco, e aí que vem a parte do terror, tá, gente? Porque na primeira parte do livro, o tempo todo o narrador vai mencionando que talvez as coisas estranhas que acontecessem ali
na fazenda fosse o espírito da antiga Sinhá que ainda ficava, digamos assim, aterrorizando, né, os antigos funcionários e tudo mais. Só que na segunda parte da história, portanto, a gente vai ter o foco nesses dois personagens e, sobretudo, na relação que eles vão ter, né? O Joca, ele é apaixonado pela menina, super encantado e tudo mais. E também vai ser na segunda parte do livro que a gente vai ser apresentado a... Como é que eu posso dizer? Eu não sei nem como classificá-la na realidade, tá, gente? A Mãe de Ouro. A Mãe de Ouro é uma entidade, é um espírito, é um demônio. Eu realmente não sei o que essa Mãe de Ouro é. Eu só sei que há um boato de que esse ser, esse espírito, vive pelas serras. E o Joca, em determinado momento, com alguns colegas, ele vai fazer piada da situação. Ele vai falar, eu não acredito nisso, de Mãe de Ouro, enfim, não acredito em nada disso. Mas esse espírito vai aparecer para ele, mas ele aparece só para ele. Então isso que é interessante, né? A gente fica sem saber se ele está ficando louco ou se de fato esse espírito é real. Eu optei pelo caminho da realidade, porque da forma que o narrador, vamos combinar, né? O narrador também é um personagem, digamos assim, na história, ele vive naquela região, então ele acredita nessas superstições todas. Mas, da forma que se conta e da forma que, né, a Ruth nos apresenta, a gente passa a acreditar que esse espírito, né, que essa entidade é meio que real. E as coisas que essa entidade começa a fazer com o Joca, a forma que essa entidade começa a perturbá-lo, é uma coisa assim assustadora, é isso que eu tô falando. Eu fiquei apavorado em determinado momento. Em determinados momentos, na verdade, aqui do livro. Então, assim, para as pessoas que gostam desse gênero, e eu não lembro particularmente de romances, né, brasileiros que tenham essa pegada de terror e horror. Não sei, me digam nos comentários se vocês conhecem. De qualquer forma, gente, é uma obra muito boa, muito bem escrita. Aqui comenta que talvez ela tenha sido, né, a Ruth Guimarães, uma das precursoras ou uma das primeiras autoras a realmente começar a trabalhar com aquela ideia do que seria o realismo mágico ou realismo fantástico, que se alastrou depois, né, o gênero, a tendência na América Latina a partir da década de 50, 60, 70. E faz muito sentido, né? O próprio Antônio Cândido, no texto, aqui no prefácio dessa obra, ele vai falar um pouco sobre isso. Abre aspas, tá? Na página 8. Essa comunicação das esferas, do real ao fantástico, enriquece o texto e está ligada ao próprio teor do discurso. De fato, o livro é narrado por alguém que não se identifica, dotado de perspectiva onisciente e parecendo membro do grupo descrito. É capaz, por isso mesmo, de assumir uma taxa de credulidade que justifica as discretas invasões do pensamento mágico. Então, assim, é isso que eu falei. Como o narrador está ali presente, ele está ali, ele também acaba trazendo legitimidade para esse teor fantástico. Entende? Ele acaba nos convencendo de que tudo isso aqui é real, aconteceu. Enfim, é uma obra muito boa. É um livro muito interessante. É um livro realmente cativante. Você não consegue largá-lo. Pelo menos isso aconteceu comigo, tá? Eu fico muito feliz que a editora 34 tenha trazido de volta essa obra, que estava perdida por aí, no esquecimento. Não é um livro longo, tem menos de 190 páginas, gente. Então, assim, eu recomendo muito a leitura desse livro. Eu não sei se eu consegui passar para vocês, explicar bem, né, toda a questão envolvendo esse livro aqui, porque também não é muito fácil de explicar. É um livro muito mais, às vezes, sensorial, sobretudo quando você começa a acompanhar os surtos, né, que o Joca passa a ter e é o inferno que ele passa a viver e experienciar por conta dessa mãe de ouro aí que nunca se explica, ninguém sabe o que é, enfim, eu fiquei bem apavorado e mexido com esse livro, tá bom? Então fica fortemente a recomendação. Peço que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e comentem se vocês conhecem Água Funda, conhecem outros livros da autora e se vocês também conhecem outros livros de terror nacional, porque é um assunto que eu fiquei bem curioso, tá bom? A respeito. Então é isso, meus queridos, um grande beijo e até o próximo vídeo.